Aqui a gente vai começar em uma das laterais, fazendo 3 correntes e pulando 2 pontinhos de base, e aí a gente vai trabalhar com grupinhos de 3 pontos altos. Então, a gente pula 2 pontos de base e faz mais um grupinho de 3 pontos altos, até chegar no final dessa lateral. Quando você chega no final, dependendo da quantidade de pontos de base que você tem, você pode fazer uma diminuição de 2 pontos, como eu fiz aqui. Ou você pode colocar apenas um ponto também. Agora a gente vai virar o nosso trabalho e vamos seguir da mesma maneira, com 3 correntinhas. Pula o primeiro espaço e no segundo espaço a gente vai fazer 3 pontos altos. Segue fazendo grupos de 3 pontos altos em cada abertura dessas no ponto de base, que fica entre os 2 grupos de 3 pontos altos. Então, no final, você faz um pontinho alto ou uma diminuição de 2 pontos, dependendo da quantidade de pontos que você tiver aí no seu ponto de base. Chegando na quina, a gente vai fazer 3 correntes e depois um ponto alto. Vamos seguir agora fazendo 3 correntes e nessa lateral toda a gente vai fazer agora os grupinhos de 3 pontos altos até a outra ponta da esquerda. Então vai ser assim, desse octógono, um lado vai ter essa quina, o lado que fica logo ao lado dessa quina vai ficar liso, que seria o número 2, o lado número 3, partindo sentido anti-horário, né, para a esquerda, a gente vai ter uma outra quina. E depois vamos fazer uma terceira quina. Então, é só seguir nessa lateral até o final, fazendo grupinhos de 3 pontos altos, calculando aí nessa lateral onde não é ponto de base, né, a distância mais ou menos para você colocar esses grupinhos de 3 pontos altos. E depois, na parte onde tem pontos, aí sim você pula 2 pontos e coloca sempre no terceiro. Aqui na quina, a gente vai fazer um pequenino aumento para manter essa quina. São 5 pontos altos juntos, e aí continua então nessa próxima lateral, fazendo os grupinhos de 3 pontos altos, com intervalos de 2 pontos de base, e vai fazendo as diminuições nessa quina para formar uma nova ponta. Depois de fazer essa ponta, eu vou seguir pela quarta lateral. Então, só para você entender, a gente fez essa primeira, seguiu ali para a segunda, aí a gente desce aqui para a esquerda e vai para a terceira, certo? Vamos fazer a terceira ponta ali. A gente vai ficar então com 3 pontas e um lado sem, porque é a cava da blusa. Agora, para fazer a montagem da blusa, a gente tem aqui os octógonos, então são 2 na frente e 2 atrás. E a gente tem essas pontas aqui que a gente fez anteriormente, certo? A gente vai colocar então espelhada essas pontas, são 3 de cada lado, então vão ter 2 na parte superior, uma de cada octógono, né? E 2 na parte inferior. E aí uma para fora na parte inferior de cada lado do octógono. A gente vai fazer uma costura com linha e agulha mesmo, ou se você preferir pode ser em crochê. E aí lembra que a parte sem ponta é a cava, né? Então depois de unir essas 2 partes da frente e as 2 partes de trás, a gente vai unir as laterais. Então são os 2 da frente com os 2 de trás. A gente une aqui, formando essa cava da blusa. A gente vai fazer também 2 carreirinhas aqui em cima de grupinhos de 3 pontos altos. Então, eu faço em diminuição também, como a gente fez nas pontas dos octógonos, lembra?
três correntinhas, né? 3 pontos altos juntos, pula 2 pontos de base e faz isso até o final, diminuindo. Então, colocando um pontinho no final. Quando for fazer a segunda carreira, sobe apenas 3 correntinhas e aí vai fazer 3 pontos altos entre os grupos da carreira anterior. Com isso, você continua essa cava e aí a gente vai fazer a alcinha. Para fazer a alcinha, eu fiz 3 correntinhas e um ponto alto. Aí eu viro, faço 3 correntinhas de novo. Só que eu não vou colocar o ponto alto na terceira correntinha. Quando eu virar, eu vou colocar ele aqui, olha, entre os pontos. Porque aí dá esse aspecto de uma corrente, né? E fica bem bonitinho. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou costurar ali com um ponto baixíssimo na parte de trás, 2 pontos baixíssimos, né? Vou virar e vou fazer pontos baixos em toda essa parte de trás. E faço a minha segunda alça. Então, essa parte de trás, ela vai ficar um pouco mais baixa do que a parte da frente, para dar um charminho. Na parte de baixo da blusa, onde é a barra, a gente vai fazer esse trabalho de grupinhos de 3 pontos altos, pulando 2 pontos de base sempre. E aí, você faz no comprimento que você preferir, né? Eu fiz aqui algumas carreiras e não fiz um acabamento ali na barra, não pus ponto baixo nem nada porque eu queria que ela ficasse um pouco mais soltinha.